Então, vou começar. Ó, a Caroline, aqui no Face, ela tá falando assim, ó. Olá, boa noite. Tomei um anticoncepcional, não vou falar aqui qual é, durante 4 anos. Parei em dezembro, janeiro veio normal, depois 23 de março. Fiz uma trans vaginal, deu ovários micropolicísticos e exames de sangue normais. Ele pode regular novamente? Foi o remédio? Caroline, eu tive uma conversa com uma amiga ginecologista e ela me falou o seguinte, olha só, muitas meninas que passam anos usando o anticoncepcional vão depois para a consulta com o ginecologista, faz a ultrassom transvaginal e encontram ovários cheios de folículozinhos, que tem o padrão policístico, né? Mas não necessariamente essa menina vai ter a sintomatologia de um ovário policístico. E se a gente for olhar do ponto de vista fisiológico, o que acontece com essa mulher que usa o anticoncepcional? O anticoncepcional vai lá, bloqueia o desenvolvimento do folículo. Então, todo mês, aqueles folículos que estavam se desenvolvendo é bloqueado. O anticoncepcional vai lá, bloqueia. Aí você, que teria o seu ovário, hoje eu nem ia usar, meu marido falou, você vai usar o quadro hoje? Eu falei, não, mas acabou que eu vou usar. Tipo assim, eu vou fazer um ovário gigante aqui, certo? Por exemplo, tá lá o ovário, né? Tá o ováriozinho com os folículozinhos. O folículozinho vai crescendo até que ele fica e tem o folículo ovariano com o óvulo dentro. Chega uma hora que ele se desenvolve tanto que ele, ó, expulsa o nosso óvulo. Tchuf, e a gente ovula, certo? Isso é vamos dizer assim, a linha do tempo do desenvolvimento folicular. Quando a mulher usa o anticoncepcional, isso aqui, ó, a ovulação, ela está bloqueada. A ovulação está bloqueada. Então, o que acontece dentro do ovário dessa menininha que está tomando anticoncepcional há anos? Ela fica com o ovário cheio de folículozinhos que não cresceram, que nunca viraram óvulo. E aí, quando ela vai fazer uma ultrassom transvaginal, o ovário dela tem um aspecto cístico. Percebe? Consequência do medicamento. Usado por muito tempo, né? Então, pode ser, Caroline, que você tenha esse aspecto do ovário policístico por causa do tempo que você usou o anticoncepcional. E pode ser que você não venha a desenvolver os sintomas de uma síndrome de ovário policístico. Vai se observando, vai controlando a regularidade do seu ciclo, observa os sinais do seu corpo, né? Porque muitas das meninas que têm o ovário policístico, ela acaba aparecendo barbinha, né? A pele fica mais oleosa, ela ganha peso. Tem outros sintomas também. Faz uma pesquisa sobre isso aí. Mas não necessariamente você vai desenvolver a sintomatologia da SOP, entendeu? Pode ser que isso seja simplesmente uma consequência do tempo que você passou usando o anticoncepcional. Vai acompanhando aí o seu ciclo, tá? Controla direitinho e sim, pode ser que ele volte a regular normalmente, tá certo? E eu torço que isso aconteça com você e que você possa acompanhar o seu ciclo, tá certo? A Delcinete Silva perguntou assim, ó, como conhecer o meu ciclo se eu tenho a síndrome do ovário policístico, SOP, menstruação irregular, passando até meses sem menstruar? Como conhecer o ciclo dela? Realmente, né? Quem já teve ou tem SOP sabe que uma das, não obrigatoriamente todas as meninas têm isso aí, mas quase sempre elas são acompanhadas por ciclos menstruais irregulares. O que são ciclos menstruais irregulares? São aqueles ciclos que ora tão curtos, ora tão longos, e aquele ciclo que não tem uma regularidade. Então, realmente é mais difícil de acompanhar esse ciclo pelo fato dele ser irregular. Então, nesse caso, Daiane, o que eu poderia te indicar é que você tentasse observar algum padrão no seu ciclo. Como assim? Você pode tentar observar qual foi a duração mínima de um ciclo menstrual seu. Qual foi a duração máxima? Ah, teve um mês que eu percebi que foram 22 dias. No outro período foi de 32 dias. E aí você vai contando. Para você tentar observar pelo menos um padrão.
né? Qual é o mínimo de tempo que dura? Qual é o máximo de tempo que dura? Então, você consegue aí, pelo menos, ter uma ideia. Você sabe, olha, de acordo com o que vem acontecendo, é provável que eu menstrue dia tal. Ou então, 2 semanas depois, mas pelo menos você já tem uma margem. Percebe? Aí, como é que você faz para calcular a duração do seu ciclo? Veja bem, qualquer mulher, para calcular a duração do ciclo dela, ela precisa ter anotado a data do início da menstruação, pois começou a menstruação, é isso que determina o começo do seu ciclo menstrual, tá? Então, você. E quando é que termina, Fernanda, o meu ciclo? Quando é que ele acaba? Ele acaba sempre um dia antes da sua próxima menstruação. Então, um ciclo menstrual dura todo um período entre uma menstruação e a outra. Então, você vai anotar quantos dias se passaram desde a sua última menstruação e a próxima, tá certo? E aí você consegue ter uma ideia do número de dias aí do seu ciclo menstrual, mesmo que você tenha aí um ciclo irregular. Pelo menos você vai ter uma ideia, né? Uma ideia da duração do seu ciclo. Mas agora o mais importante, Delcinete, o mais importante é que você procure, se você não procurou ainda, né? Você sabe que tem a síndrome do ovário policístico, mas não procurou o ginecologista, eu recomendo que você procure esse ginecologista, uma ginecologista ou um ginecologista, para que você possa avaliar de que forma essa SOP está interferindo na sua vida, né? É só no seu ciclo que está ficando irregular ou em outras coisas? Se tem sintomas, tem sinais, tem pelo no rosto, está ganhando peso, tem alterações outras, né? Que não só essas. Então, é ideal que você visite o ginecologista para que ele possa te avaliar por completo, fazer exames com você. E eu, particularmente, prefiro aqueles ginecologistas que olham a mulher por inteiro, olham ela de forma integral, analisando a saúde dela como um todo, para que possa estudar, né, os hábitos de vida daquela mulher, os hábitos alimentares, para que ela possa, muitos ginecologistas, né, eles conseguem até encontrar causas ou fatores que estejam interferindo na origem da SOP daquela menina. E isso é muito mais interessante do que você simplesmente estar com SOP, passa a tomar o anticoncepcional, bloqueia o ciclo, todo mês tem o sangramento o sangramento de privação hormonal, achando que é a menstruação que já regularizou. E não é isso que acontece. A gente já sabe, já falei aqui várias vezes, que o que o anticoncepcional faz, na verdade, é bloquear o ciclo. Quando você faz a pausa do anticoncepcional, você tem um mero sangramento de privação hormonal, tá certo? Então, essas são as minhas dicas para você da Alcinete, tá certo? Procura avaliar algum padrão dentro do seu ciclo, vê a duração aí do seu ciclo, conta direitinho a duração desses ciclos. Você precisa saber quantos dias existem entre uma menstruação e a outra, tá? E não a duração da menstruação, que muitas meninas confundem, né? Conta quantos dias ela fica menstruada, e não é isso. Para você saber a duração do seu ciclo, você tem que contar quantos dias existem entre uma menstruação e a outra. Depois, de novo, entre a menstruação e a outra. Entre a menstruação e a outra. Até que você vai ter ali vários intervalinhos onde você vai poder analisar a duração deles, tá? E não deixa de procurar um ginecologista que é o profissional habilitado para dizer o que é que está te levando a ter essa SOP. Tá legal? Vamos para a próxima pergunta. Deixar de conversa boa aqui. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Olha, depois quero saber como é que tá o ciclo de vocês, hein? Vocês que não usam anticoncepcional, o ciclo tá regularzinho, o ciclo tá alterando, como é que tá, hein? Ou só sou eu que sofro com essa pandemia e fica com o ciclo todo doido? É a minha pergunta para vocês, hein? Vocês respondem assim, tá normal? Ou fala assim, tá uma loucura? Só para eu ter uma ideia, o ciclo de vocês. Hashtag tá uma loucura. Eu vou escrever depois. Hashtag tá uma loucura, que é o meu. Mas qual é a vantagem de você saber o ciclo? Saber como é que funciona? Que você fica tranquilo. Quer dizer, não vou achar que eu tô doente, que eu tô com um problema nos meus ovários, porque eu sei que um processo natural da mulher se você passa por um momento de estresse, por exemplo, crônico, grande chance de você ter o ciclo ali alterado. Aí o que você vai fazer? Buscar melhorar a sua saúde mental, buscar medidas que te tranquilize. Isso tem a ver com a pergunta agora que eu vou falar para vocês, que é da Gláucia, essa minha seguidora aqui, que manda muitas mensagens para mim. Eu acho legal que vocês mandam as perguntas, né? Mas é legal quando vem umas assim, como ela vem, e ela diz, passando só para dizer que tá tudo bem, né? Passando só para dizer que tá legal, não sei o quê. E a Glaucia me mandou assim essa semana,
Ô, Fernanda, eu gostaria de receber dicas para manter o ciclo saudável e regular. O que fazer? Meninas, para manter o ciclo saudável e regular, vocês vão ter que se atentar em 3 coisas, tá? Na alimentação de vocês, na saúde mental e na saúde física. Parece uma coisa bobeira, né? Mas se você não fizer isso de forma religiosa, você pode ter o ciclo aí totalmente alterado, só porque você não cuidou desses aspectos na sua vida, tá? Então, como é que você mantém uma alimentação saudável? Ó, a alimentação saudável é aquela rica em alimentos in natura. O que for mais próximo do natural possível é o melhor para o nosso corpo. Frutas, legumes, vegetais, raízes, sementes, os óleos naturais, certo? Tudo que for ali o menos processado possível é o melhor de se ingerir. É o melhor de, né? Ah, mas que frescura, eu não posso comer um bolo, não posso comer um biscoito. Não, pode sim, e eu como. Principalmente na TPM. O que eu estou dizendo é que você não pode só se alimentar disso. Alimentos industrializados, né? Biscoitos, bolachas, torradas que já vem prontinha ali, salgadinho, né? O quanto mais industrializado, mais gorduroso, a gordura, fritura, essas coisas, pior, né? No nosso ciclo. Sobretudo quando a gente está na fase ali pré-menstrual. Então, procure sempre se alimentar de alimentos in natura. Quanto mais in natura for o alimento, melhor para o nosso corpo, certo? São alimentos ricos em macronutrientes, em micronutrientes, em vitaminas, certo? Por que isso é importante? Tipo assim, é importante por quê? É uma coisa assim que não tem explicação? Não. Porque nós, por exemplo, para produzir os nossos hormônios, a gente precisa ter uma ingestão adequada dessas substâncias. A gente tem que ingerir esses alimentos nutritivos. Inclusive a gordura. A gordura é a base ali dos nossos hormônios femininos. Mas não é a gordura frita do pastel que eu estou falando, é a gordura boa, é o azeite, tá? A gordura que tem nas castanhas, no amendoim, certo? É desse tipo de comida que eu estou falando para vocês. Então, alimentação saudável, primeiro ponto para ter aí um ciclo regular e mais saudável. Segundo aspecto que pode ajudar no seu ciclo, como eu vinha falando ali para vocês, cuidar da saúde mental. Mais uma vez, parece uma coisa simples, parece uma coisa até banal, mas nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Como é que a gente faz isso? Não só buscando informações, vendo notícias ruins na TV, estudando, trabalhando, sobrecarregando a nossa mente com informações pesadas, obrigações. Não. Você precisa separar um tempo do seu dia, da sua semana, de forma sistemática para descansar o seu cérebro. Procure fazer ou uma yoga, ou uma meditação, ouça músicas que te relaxem. Tente afastar o seu pensamento das preocupações, do trabalho, daquelas, né, das atribuições que você tem que fazer, das metas que você tem que cumprir. Você precisa ter um momento de descanso ali, dar um momento de descanso para o seu cérebro, tá bom? Porque, como eu já falei aqui, o nosso cérebro é quem comanda os nossos ovários. Nós temos no cérebro a hipófise, né, que é a glândulazinha que produz o FSH e o LH, que são hormônios que controlam totalmente a função ovariana. E são hormônios que vão fazer o nosso ovário produzir estrógeno e progesterona. Só que a hipófise, ela está no lugarzinho lá no nosso cérebro, bem próximo da área das emoções. De modo que quando você passa por fortes emoções, estresse, perdeu o emprego, perdeu um ente querido na família, tem alguém na família que está doente, você está doente, está se medicando. Quer dizer, tudo isso sobrecarrega aí a sua saúde mental e você com certeza vai ter o seu ciclo menstrual alterado. Então, uma das formas que eu sugiro que você adote para poder ter um ciclo mais saudável, mais regular, é cuidar da sua saúde mental com essas dicas que eu falei agora, tá? E, por fim, a sua saúde física, né? Como é que você faz para ter uma boa saúde física? O ideal é que você faça algum tipo de exercício físico ao longo da semana. Se você não conseguir fazer diariamente, faça pelo menos 3 vezes na semana. 20 minutinhos que seja, né? Mas 30, 40 minutos seria o ideal. E os melhores exercícios a serem feitos e que os estudos mostram que auxiliam no nosso ciclo menstrual
são os exercícios que aumentam a nossa capacidade cardiorrespiratória. O que é isso? São os exercícios que fazem a gente, ó, suar, o coração acelerar, ficar com a respiração mais ofegante, levar mais oxigênio para o nosso cérebro, para os nossos tecidos. Então, o que é que faz isso? Que tipo de atividade ajuda? Pensa aí comigo. Caminhada, né? Bicicleta, natação. Que mais que vocês conseguem pensar? Dança, a própria dança. Eu adoro dança, porque isso trabalha demais nosso sistema cardiorrespiratório, que só contribui aí para o melhor funcionamento de todo o corpo, e isso vai se refletir também no nosso ciclo menstrual, tá bem? Então, Glaucia, respondendo aqui a sua pergunta, o que fazer para deixar esse ciclo regular e mais saudável? Cuidar da sua alimentação, da sua saúde mental e da sua saúde física, tá bom? São os 3 principais pontos que eu considero primordiais para manter esse ciclo regular e saudável, tá bom? Então a Juliana falou assim, por favor, me tire uma dúvida. Eu parei de tomar a injeção já faz 1 mês. E depois de ver seus vídeos, não quero mais voltar a tomar. Só que ainda não desceu para mim. Tem algum risco de eu engravidar sem estar descendo para mim? Essa pergunta da Juliana foi excelente. Porque muitas meninas acham que parou de usar a injeção, a menstruação não está vindo, ela acha que não tem risco de ovular. Mas aí eu vou falar para vocês aqui, vou meter medo mesmo. Parou de usar a injeção, a sua ovulação poderá vir a qualquer momento, tá? Então, nada de ter relação desprotegida. De jeito nenhum. Então, sim, você corre o risco de engravidar, mesmo que a sua menstruação ainda não está vindo, tá? Essa ovulação pode vir, né? Como a menstruação pode vir antes. Uma das duas vai vir antes, mas pode ser que a sua ovulação, ela aconteça. E vai que naquele dia você tem uma relação desprotegida, você vai engravidar. Tá? Então, muito cuidado, meninas que deixaram de usar o anticoncepcional. No caso dela, era o quê? Injeção de 1 mês, né? Ela não me falou quanto tempo para sem menstruar, mas deve ser 1 mês. Já faz 1 mês que deixei a injeção, mas não veio ainda. Então, tá no prazo ainda. Vai chegar, provavelmente no mês que vem ela vai vir. E aí você consegue controlar certinho a sua menstruação. A Marisângela falou assim pra gente, Tô há 1 ano e 2 meses sem tomar minha injeção. E ainda não consegui menstruar. É normal? Vocês sabem, eu já respondi tanto essa pergunta, né? Mas eu sempre respondo de novo, porque eu sei que, para vocês que deixaram de usar o anticoncepcional, eu imagino a aflição que deve ser, né? Porque eu não tomo, né? E teve um momento na minha vida que eu também vivia aflita, quando eu não conhecia o meu ciclo, mas agora eu já conheço. Então, vocês que deixam de usar o anticoncepcional, eu imagino, né, como vocês ficam naquela angústia, então eu faço questão de vir aqui e responder. Então, o que acontece, Marisângela? Depende, tá? É normal, né? Parei de usar a injeção, já faz 1 ano e 2 meses e a minha menstruação não veio ainda. Depende, veja bem. Teoricamente, se você deixou de usar a injeção mensal, depois daquele sangramentozinho de privação hormonal, no mês seguinte já era para você ter menstruado, certo? Já era para você ter menstruado. Só que isso pode variar de mulher para mulher. Eu mesma aqui, nesse trabalho que eu venho desenvolvendo com vocês, eu já recebi mensagem de meninas, por exemplo, inclusive essa semana uma me mandou dizendo o seguinte, ela falou, passei 6 anos usando a injeção mensal, 6 anos usando a injeção mensal, e estou há 4 meses sem menstruar. Aí fui no ginecologista, e ele me passou uma ultrassom transvaginal, e nós vimos que eu estou com os 2 ovários atrofiados. Então, o que está acontecendo com essa menina? Muito provavelmente, ela não voltou ainda a menstruar, porque os ovários ainda estão, sofreram uma drástica redução de tamanho e de função. Então, eles não estão conseguindo produzir hormônios suficientes para fazê-la ciclar novamente. Não estou dizendo que isso aconteceu com você, mas é para que você entenda que cada caso é um caso, tá? Isso é o caso da injeção mensal. Agora, se você usou, né? Você falou que usou durante 1 ano e 2 meses. Se você estava usando a injeção trimestral, que é aquela base de progesterona, que tem uma dose altíssima de hormônio, aí é diferente. Porque a mulher que deixa de usar a injeção trimestral, ela pode levar até 1 ano e meio, ou seja, até 18 meses, para voltar a menstruar regularmente, certo? Aí você nem precisa se preocupar. Porque se você deixou de usar a injeção trimestral, você está dentro da janela de tempo esperada para o seu corpo voltar a produzir os hormônios naturais
e você menstruar normalmente, certo? Agora, se você parou de usar a injeção mensal e está até agora, 1 ano e 2 meses, sem menstruar, pode procurar o gineco. Vai lá, vai tentar entender o que está acontecendo com você, tá bom? Para você ficar aí tranquilinha, saber que tá tudo bem com você. Tá legal? Tá bom? Marisângela, certo? Espero que eu tenha respondido. Gostaram? Aprenderam? Aprenderam alguma coisa? Foi bom? Vão aqui embaixo depois na live, vai ficar aí no Instagram e no Face. Respondam assim, hashtag tá uma loucura. Se o seu ciclo tá uma loucura, põe hashtag tá uma loucura. Se o seu ciclo tá normal, põe hashtag tá normal. Só para ter uma ideia como é que tá o ciclo de vocês, vai. Por exemplo, eu vou colocar o meu aqui, ó. Vou colocar o meu aqui, hashtag tá uma loucura. Coloquei aqui no Face. E vou colocar aqui no Insta. Só a gente que participou aqui da live vai saber do que a gente tá falando, hein? Eu vou agora desligar e vocês já comentam embaixo hashtag tá uma loucura ou hashtag tá normal, tá? Ó, um beijo para vocês. Tenham um bom restinho de domingo. Se cuidem, tá? Cuidem da saúde mental também de vocês. Um beijo muito grande.